Então, a etiologia do nosso edema. Então, quando ocorre esse aumento dessa pressão osmótica no interstício, ele acaba atraindo a água para o interstício, né, para o meio extracelular. E se o nosso corpo não conseguir drenar aquele excesso daquela água, daquela água não, do líquido, né, porque é água, eletrólitos, metabólitos, proteínas, quando ele não consegue fazer essa filtragem, é um dos motivos que causa esse edema, tá? Então, esse excesso, vamos dizer, né, desse líquido que pela pressão osmótica intersticial ocorreu, é uma das causas do edema. Diminuição da pressão oncótica do plasma. Então, ocorre perda de proteínas na urina. Então, a gente faz exame de sangue, né? Geralmente, quando o paciente está com muito edema, você faz a drenagem e não está conseguindo, é porque tem relação com as proteínas do organismo. Então, tem que observar isso também, às vezes, né, pedir ali algum exame, né, ter contato ali com o médico do paciente e pedir algum exame relacionado à albumina, né, e tal, alguma coisa relacionada à proteína. Aumento da permeabilidade capilar. Então, isso ocorre, por exemplo, em queimados, né, em infecções, que o corpo precisa daquela água e faz com que o capilar da membrana fique mais permeável. Então, aquele líquido fica ali entrando, e o corpo não consegue dar conta, né, de filtrar, vamos dizer assim, tudo aquilo, e aquele excesso fica no interstício. O bloqueio da captação e do retorno linfático. Então, por algum motivo, ou pode ser por uma ausência congênita, ou por uma disfunção dos linfonodos após, né, um câncer ou um traumatismo, houve ali um bloqueio, uma lesão, né, nos linfonodos, ali naquele grupo linfonodal, e daí o corpo não está conseguindo fazer aquela filtragem correta por esse bloqueio físico mesmo, né? Pode ser ali igual após um câncer, a retirada, né, cirurgicamente ali daquele linfonodo. E aumento da pressão capilar. Então, pressão venosa elevada, retenção renal e diminuição da resistência arteriolar. Então, aumenta essa pressão do capilar, né? E acaba aumentando essa pressão venosa. E o rim, por exemplo, acaba retendo, né, mais líquidos, mais íons ali de cálcio e faz com que aquele líquido fique em excesso no meio intersticial. Então aqui né, tá mostrando esses mecanismos envolvidos no surgimento do edema. Então, essa pressão hidrostática de dentro do capilar sanguíneo, né, e a pressão coloidosmótica do plasma faz com que essas pressões entre, né, o capilar linfático, penetre, consiga puxar para ele, vamos dizer assim, aquele líquido para ir lá para a veia subclávia, né? Para ir lá para a veia para ser oxigenado de novo. Então, aqui a gente vê que se a pressão do sangue ela é maior, né, vamos dizer assim, que a pressão osmótica, então esse líquido está saindo. Se esse líquido está saindo, ele está indo para o meio intersticial e vai formar mais edema. Se essa pressão osmótica ela é maior do que a pressão do sangue, esse líquido está entrando e daí ele entrando consegue, né, fluir pela circulação sanguínea correspondente, né? Vai embora. Então, eu quero que essa minha pressão osmótica aqui seja, né, maior do que essa pressão sanguínea. E a gente tem as patologias do sistema linfático. Então, a gente tem o linfedema, que pode ser causado, né, esse linfedema aqui de membros superiores, por uma ressecção, né, por uma retirada
dos linfonodos axilares devido a um pós-câncer de mama, né? Então, aqui, ó, foi retirado, a gente consegue ver aqui, ó, retirada essa mama, tá? E daí, retirada a mama do lado direito, formou um linfedema no membro superior direito. Ou a gente tem o linfedema dos membros inferiores, que daí também é a mesma coisa, há uma alteração ou congênita, ou, né, cirúrgica, ou traumática, que após um acidente, alguma coisa assim, que lesionou ali aquele linfonodo, no caso, o grupo linfonodal da inguinal, né? Então, daí, se o edema é nessa perna esquerda, então foi o linfonodo, né, o grupo linfonodal da perna esquerda. E aqui é da direita, né, vice-versa. Lembrando que o linfonodo, ele é unilateral. Então, vocês conseguem ver que, vou voltar lá naquela foto, né? Ali, ó. Geralmente é unilateral porque a patologia ocorreu de um lado, né? E o lipedema é uma disfunção hereditária crônica que ocorre o quê? A alteração na distribuição de gorduras das coxas, das pernas e do quadril. Então, quais são as características ali do lipedema? O sinal de Stimmer é negativo. O que é sinal de Stimmer? O sinal de Stimmer para o linfedema, ele é positivo. Para o lipedema, é negativo. Então, eu pego lá no hálux, no dedão, imagina que aqui é o meu dedão, e eu faço isso aqui, ó. Deixa eu aumentar a minha... Deixa eu aqui, ó, parar de compartilhar para você ver. Então, eu faço isso aqui, ó. Se eu consigo apertar, e ó, tá vendo que vem uma pele, né? O meu sinal de Stimmer é negativo. Então, no lipedema, só que isso é lá no dedão do pé, lá no hálux, tá? Então, o lipedema eu vou conseguir palpar. Se eu palpei, é um lipedema. Se eu faço isso e tá tão duro, vamos dizer assim, tá tão edemaciado que eu não consigo, né? Geralmente faz assim, ó, na avaliação do paciente, eu não consigo fazer essa prega cutânea, eu faço e não pego nada, significa sinal de Stimmer positivo, que é o caso do linfedema. Então, o lipedema tem esse sinal de Stimmer negativo, porque eu palpo e eu pego, eu consigo fazer essa prega. O inchaço é simétrico, então nas duas pernas tem esse inchaço de uma maneira, né, simétrica, mais ou menos igual. O paciente tem dor ao toque e à pressão, então eu aperto ali aquela região um pouco e o paciente já sente aquela dor. Frequentemente ocorre ninhos de teleangiectasias, de micro vasinhos ali na perna, né? Perto ali dos maléolos, na face lateral da coxa. Tem uma tendência a hematomas, qualquer coisinha bate e já fica, né, com hematoma. E tem uma predisposição familiar de ter uma pele suave com nódulos. Então, aqui está uma foto do lipedema, que vocês conseguem ver que é um inchaço, só que é em ambas. O sinal de Stimmer eu já expliquei, que é fazer essa prega, né, cutânea, e aqui um resumo dessa diferenciação. Então, o linfedema é sempre assimétrico, né, em um membro. O lipedema é nos dois membros. Uma perna incha no lipedema as duas. Não é doloroso no linfedema, no lipedema dói. O sinal de Stimmer é sempre positivo no linfedema, você não consegue fazer aquela prega. No lipedema, você consegue fazer essa prega, então o sinal de Stimmer é negativo. E o lipedema, o paciente reclama de roupas apertadas e tal, porque faz uma compressão e ele acaba sentindo dor. E o linfedema, o paciente acaba não sentindo dor. Os efeitos sistêmicos que a gente tem na drenagem linfática.
Então, a drenagem linfática, ela atua fazendo um efeito neural, atuando no quê? No sistema nervoso autônomo parasimpático, estimulando, né, fazendo um efeito vagotônico. Então, estimula esse nervo vago, estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático para fazer uma ação relaxante, sedante, analgésica. Então, o paciente está com dor, posso fazer drenagem? Com certeza, porque tem esse efeito neural. A diferença aqui do sistema nervoso parasimpático para o simpático. O simpático é que o paciente vai correr. Então, por exemplo, chegou, né, um animal, um momento assim de fuga, ou a pessoa luta, né? Um assalto, por exemplo. Ou a pessoa vai lutar, ou ela vai fugir. Então, isso é estimulado pelo simpático. E o parasimpático é a digestão, é o relaxamento, então é, né, aquele momento ali de calma. Então, a drenagem vai estimular o parasimpático, tá? Esse relaxamento, essa parte mais analgésica. Outro efeito que tem é o efeito muscular, que ocorre relaxamento das fibras musculares estriadas lisas, as estriadas e as lisas, que é a estriada é a musculatura de exercício mesmo, tá? Que faz esse relaxamento. E a lisa é, por exemplo, o intestino, é a musculatura lisa, caso de cólica, né, é a musculatura lisa. Então, eu vou fazer o paciente às vezes relata, né, que está com prisão de ventre, alguma coisa assim, eu vou atuar na parte muscular. E eu vou nessa musculatura lisa. Vou fazer esse relaxamento, né, para a pessoa dela fala, nossa, eu consegui ir ao banheiro. Ou, por exemplo, está com cólica, aí também eu vou fazer esse estímulo nessa musculatura lisa, relaxando, né, o útero, tá? Efeito defensivo. O sistema imunológico, que a gente já viu, né, vai fazer esse estímulo dessas células dos linfócitos, dos macrófagos e dos anticorpos. E o efeito drenante, que é o efeito que todo mundo conhece, né, facilitando a entrada e a saída desse líquido intersticial, né, aumentando a diurese, aumentando o quê? O xixi, né? A quantidade de líquido que está saindo. Então, as indicações da drenagem, acabei não colocando aqui, mas é relacionada a todos aqueles efeitos. Então, se o paciente tem dor, entra naquele efeito neural, então, né, indicação de analgesia, de cólica, prisão de ventre, daí entra nesse efeito muscular. E tá inchado, né? Entra no efeito drenante. E às vezes a pessoa só quer realmente aumentar essa imunidade dela, entra no efeito defensivo. Então, essas são todas as indicações. E as contraindicações é quando o paciente está com suspeita ou está em tratamento, né, de algum câncer. Então, fica, né, um interrogatório aí até que ponto poderia fazer ou não uma metástase, alguma coisa assim. Então, é uma contraindicação. Febre, afecções cutâneas, processos infecciosos, inflamações, processos agudos, processos viróticos, tudo relacionado à inflamação e à infecção aguda é contraindicado. Se tratou, tá tudo bem, isso vai, né, bem provável que surja o edema após alguma inflamação e infecção, daí ok, daí faz a drenagem linfática. Insuficiência cardíaca, renal e hepática. Então, o coração, né, não está, né, legal, a parte do rim, o fígado, porque eu vou fazer a drenagem e eu vou estimular mais ainda esses órgãos a trabalharem, né? Então, se ela já está com uma insuficiência, então, primeiro eu trato a patologia, daí depois eu vou fazer a drenagem. Distúrbios de tireoide, de pressão descompensada, a mesma coisa. Vou fazer um excesso, uma sobrecarga, né?
E o edema, quando é de origem cardíaca e renal, por causa dessa insuficiência. Gestação de alto risco, então a pessoa está ali, né, gestante e ser grave, né, não podendo. E trombose, tromboflebite e erisipela em fase aguda. Então, são essas patologias que, igual eu falei, fase aguda, processo infeccioso em fase aguda, não. E a prática da drenagem em si. Então, o que a gente sempre usa? Essa degravitação, que é essa elevação dos membros para fazer esse retorno, né? Então, de preferência, elevar o membro. Lembrando que é importante a gente elevar esse membro com uma cunha, um rolo, alguma coisa, só que estar revestido com materiais que possam ser higienizados. Então, um couro, um corino, né? Alguma coisa que eu possa higienizar ali com álcool 70. Lembrando que essa drenagem ela tem que ser de pressão leve, de velocidade lenta, direção centrípeta, que é no sentido do coração, e indo no sentido dos linfonodos. Outra coisa muito importante de lembrar são as linhas da drenagem, tá? Presta atenção aqui, ó. Então, aqui nessa foto, a gente tem em vermelho os principais linfonodos, né? Grupos linfonodais. Então, aqui os cervicais, aqui em cima, né? O ângulo venoso. Aqui nesse vermelho pode considerar o ducto, né? O ducto torácico. Os axilares, a cisterna do quilo, os inguinais e os maléolos. Aqui atrás estão os poplíteos. Só que, como que é feita essa drenagem? Então, a gente acaba dividindo a pessoa no meio, ali mais ou menos, né, na altura aqui do umbigo, da cintura, ó, tanto anterior como posterior, e faz essa divisória no meio, lá na cabeça, desce aqui pelo externo, chegando aqui, pode até chegar aqui, ou faz essa divisória realmente aqui no meio, tá? Até a síntese pública. Então, vamos olhar anterior. Então, se eu tô aqui, vou começar lá de cima, na cabeça e pescoço. Então, eu vou drenar para onde? Para os parotídeos, né? Aqui para frente, ou para os pós-auriculares, e para mandibular e linfonodos submentonianos, tá? E quais são os principais da cabeça e pescoço? Os cervicais, aqui na lateral. Então, tá vendo a flechinha indo em direção a esses linfonodos. Faça uma divisória aqui na frente anterior, pegando aqui o ângulo venoso. Aqui do externo, né? Aqui da metade ali, do início aqui do externo até o umbigo, eu tenho essa divisória do hemitórax, né? Hemitórax direito e esquerdo. Cada hemitórax eu vou drenar para a axila correspondente. Então, o lado direito para a axila direita, o lado esquerdo para a axila esquerda. Do umbigo para baixo, do infraumbilical, eu vou drenar cada lado para a sua inguinal correspondente. Então, aqui eu vou drenar para a inguinal esquerda e do lado direito para a inguinal direita. Da coxa, parte anterior e lateral, tá vendo aqui ó, o culote, né? Eu vou drenar para a inguinal também, né, correspondente. E aqui na parte anterior da perna, eu vou drenar aqui para os maléolos e lá para a poplítea, indo para a parte interna, porque eu acabo usando a safena, para me dar um help também. Quando o paciente vira, né, em decúbito ventral, a cabeça e o pescoço eu já falei, vou drenar aqui para trás para os pós-auriculares e para os cervicais. E essa parte aqui do trapézio, eu vou drenar para onde? Lá para frente, para o ângulo venoso. Tá? Conseguem ver a flechinha? Então, a minha mão vai estar aqui atrás e quando eu faço assim, né, indo por trás ali do paciente, eu caio já aqui no ângulo venoso, tá? No supraclavicular. Fiz essa divisória aqui também, aqui, ó, no início aqui, né, da coluna e no meio das costas, lembra? Ali bem na coluna, né? Dividir o paciente no meio.
Da cintura para cima, eu vou levar para onde? Para minha axilar correspondente. E da cintura para baixo, dividindo no meio, eu vou levar. Da cintura para baixo, eu vou levar para onde? Para os meus inguinais anteriores, tá? Só tem o linfonodo lá na frente. Só que eu vou levar... Cadê meu mouse? Eu vou levar aqui, ó, lá para frente. E eu tenho uma coisa muito importante aqui atrás, que é a minha linha de ferradura. O que é essa linha de ferradura? Ela faz essa drenagem do glúteo, fazendo o quê? Metade do glúteo acima da linha de ferradura seja drenado. Vai lá para o inguinal, só que aqui, ó, pela lateral. E a outra metade do glúteo, da ferradura para baixo, vai ser drenado para o inguinal também, só que aqui, ó, para a polpa do glúteo, vamos dizer assim, é para a polpa do bumbum. Então, eu vou drenar, ó, tá vendo a minha inguinal tá aqui, ó. Então, eu vou levar lá, aqui por trás, né, do bumbum. E isso serve para essa parte posterior da coxa também, ó. Eu vou drenar, ó, lá para minha inguinal. E aqui, mais ou menos na metade aqui, ó, do culote aqui, ó, anterior, daí eu vou drenar para fora, vai para inguinal também, só que eu tenho que respeitar essas linhas da drenagem, tá? Se eu drenar isso aqui errado, eu não vou ter efetividade na drenagem. Então, essas linhas da drenagem são muito importantes. Principalmente essa questão aqui da cintura, né? Dessa divisão da cintura aqui, supra-umbilical é axilar, infra-umbilical é inguinal. Isso, gente, sem patologia, sem cirurgia, sem nada, tá? A drenagem convencional com o paciente, né, intacto, sem nenhum corte, sem nenhuma cicatriz, sem nada cirúrgico. E a linha aqui, então, aqui falei da cintura, né? E daí, lembrando dessa linha da ferradura, que faz essa divisão, tá? Metade do glúteo para a parte superior e a outra metade, né, descendo para a parte aqui, ó, inferior. Beleza essas linhas da drenagem? Então, aqui é uma outra fotinho, né, que é o mapa da drenagem linfática, que tem essa divisória que eu acabei de explicar, ó, tá? E essas linhas aqui, ó, essa linha da ferradura, ó. Então, vocês conseguem ver, ó, aqui tá até melhor, ó, que metade dessa coxa eu vou drenar aqui para a parte interna e essa outra metade para a parte lateral. As duas vão se encontrar lá na frente para o linfonodo inguinal, mas eu tenho que fazer essa divisória. Tá, ó. Essa divisória aqui. Então, gente, a gente tem vários métodos da drenagem linfática. Esses métodos que os mais usados, né, os mais conhecidos, é o Voder, o Leduc, o Godoy, o Fold e Marx, tá? Então, a gente vai ver cada método, principalmente ali o Voder, Leduc e Godoy, mas mais o Voder e o Leduc. Então, esse método Voder, eu já tinha indicado para vocês, né, esse livro, que teve gente que, né, que acabou lendo inteiro o livro e tal. Então, eu acho que esse Carlos Guzmão, né, o Dr. Carlos Guzmão, o autor, ele foi muito explicativo, muito didático nesse livro, tá? Então, eu acho que vale a pena, assim, né, ler o livro. Então, as manobras e a pressão. As manobras de Voder consistem em círculos que variam de pressão zero a uma pressão máxima, com direção na circulação linfática, conduzindo essa linfa aos linfonodos. Deve-se drenar as regiões proximais antes das distais. Então, eu vou drenar primeiro o quê? A próxima ao gânglio, ao linfonodo, e daí eu vou indo distante, né, naquele membro. Para garantir esse livre escoamento da linfa, tendo sempre como referência lá em cima o ângulo venoso. Depois, dentro da área a ser tratada, as manobras serão de distal para proximal. Então, primeiro é de próximo ao gânglio para distante,
cheguei lá no distante, é do distante para o próximo, né? Para o proximal. Então, ali, exemplo, né? Braço, antebraço, punho, mãos e dedos. Cheguei lá nos dedos, aí eu volto, né? Então, as 4 manobras básicas do vôlei. Círculos estacionários fixos, técnica de bombeamento, técnica de mobilização, tração, que é o doador, e técnica rotatória de torção, que é o cisne. Tá? Aqui eu coloco esse videozinho. Veja, eu vou dar um play aqui, veja se vocês conseguem ver, me deem um feedback. Conseguiram, gente, ver o videozinho? Deu para ver? Sim. Beleza. Então, tá. Então, eu só quero... deixa eu voltar aqui. Então, o que eu quero mostrar? Como eu fiz esse vídeo ali na minha perna, ele tá ao contrário, né? Ao contrário no sentido assim, teria que estar a minha virilha aqui, né? E a minha poplite aqui, tá? Por quê? Porque quando eu faço, por exemplo, aquele último ali do rotatório, eu tô levando a linfa para onde lá? Pressão sem pressão. Eu tô levando para onde que eu quero levar? Lá para o linfonodo, para a região centrípeta, né? Subindo, vamos dizer assim. Então, o que é importante vocês saberem desses 4 movimentos? Eu vou parar aqui para vocês poderem ver essa foto, a minha imagem. Então, círculo fixo. Eu vou fazer realmente assim, ó, né? Um círculo fixo. Ou eu posso fazer tipo um bombeamento, só que fixo, ó, né? Depende da minha habilidade manual. Em cima do linfonodo. Então, eu vou fazer aqui em cima do meu linfonodo cervical. Então, ó. Claro, a paciente vai estar sem brinco, né? O fisioterapeuta vai estar sem anel. Então, ó. 1001, lembra que eu falo para contar assim que é mais lento. 1002, 1003, 1004. Círculo fixo. Bombeamento. Ali eu usei com as 2 mãos, uma em cima da outra, então fazendo essa manobra de bombeamento, e daí eu vou subindo, né? Eu vou subindo aquele membro que eu quero. Doador. O doador, eu acabo usando aqui as minhas 2 mãos, e as 2 mãos vão no sentido, sempre quando eu tô igual, falo subindo, eu tô indo no sentido do quê? Lá do meu linfonodo. E aquele rotação giratório, que eu faço assim, eu também posso fazer, né, o do cisne, que a gente chama, que seria assim, abraçar ali aquele membro e você faz isso aqui, ó, que eu não vou conseguir fazer. Tá? Eu acabo pegando aqui no meu dedo anular, né, no dedo mínimo, e eu levo lá pro indicador. Tô fazendo isso aqui, ó, vou fazer aqui, ó, grandão, como se aqui fosse né, meu braço, ó. Só que eu junto assim a minha mão, por isso que ele chama de cisne, tá? O vôlei. Então, são essas 4 manobras básicas principais. Lembrando que tá, só voltar aqui, ó. Então, gente, vocês daí para a prova vocês estudem, né? Aqui que eu fiz um resumex, né, mostrando, mas daí aqui tá explicando, né, exatamente bem certinho essas 4 manobras, por isso que eu deixei, né, como início ali, como material.
Outra coisa, o Voder sempre inicia com a efleuragem. O que é a efleuragem? É aquele primeiro toque, né, da mão ali, do terapeuta ali. Então, você faz um toque assim suave, né, por aquele membro, vai e volta. Só para a pessoa sentir que aquela, como dizer assim, agora vai começar, sabe? A pessoa não se assustar. Então, a efleuragem é esse contato inicial, né, do terapeuta com o cliente, com o paciente ali no início da drenagem. Daí faz essa liberação dos linfonodos através desses círculos fixos estacionários, a técnica de bombeamento, essa técnica de imobilização de tração, né, que é essa aqui, ó, do doador, e a técnica de torção do cise, que é que você vai ali do distal para o proximal. Então, eu já cheguei lá, né, cheguei na minha poplítea, por exemplo, agora eu vou subir da poplítea para inguinal de novo. Então, ou eu faço aquela técnica que eu fiz assim, que eu estou levando a linfa lá para cima, ou eu faço esse do cise assim, que eu acho que até é mais fácil para você levar, né? Que é do dedo mínimo para o indicador. Você abraça. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, não tem nada. Tem meu copo. Você, ó, faz do indicador para o mínimo, né? Você abraça aquele membro, tá? A pressão, né? A pressão da técnica de Voder. Então, ele preconiza de 15 a 40 milímetros de mercúrio. A gente sabe que o sistema linfático mais ou menos é uns 30 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão está dentro, né, do padrão realmente da linfa, né? Para ativar ali a irrigação sanguínea, os movimentos de empurre, tudo isso eu já falei. Então, as principais manobras do Voder são essas 4. E o Voder inclui na drenagem completa, que é lá do livro, várias manobras. Então, a efleuragem, que é aquele início, né? A rotação no lugar, deslizamento em anel, que é o bracelete, esse voo do cisne, o passar e enviar em regiões mais planas, que você passa, né, a tua mão, e daí a outra você envia. Então, em regiões planas, ali na lateral aqui do tórax, por exemplo, deslizamento em espiral, o leque, passo de ganso, balancinho, fricção digital, amassamento, descolamento, patão, pirâmide, roda gigante e bombeamento. Então, ali no livro, ele traz todas essas manobras, mas as principais são aquelas 4 que eu falei anteriormente. Então, né, é naquelas que vocês têm que se preocupar mais. Então, aqui eu só coloquei as regiões da mão, porque a gente acaba usando muito essa região hipotenar, tá? Na drenagem. Então, você faz isso aqui, ó, para você conseguir. Claro, você apoia os dedos também, mas para você conseguir, né, fazer esses movimentos da mão. E os sentidos das rotações. Então, o nadar e o nadar ao contrário, vamos dizer assim, né? Então, você espalma as duas mãos, então é isso que eu falei, isso para regiões, né, mais planas, até ali para o abdômen, por exemplo, ou para as costas, né, para a coluna. Você espalma essa mão e você faz um movimento bem nesse sentido que está ali a minha flechinha que eu fiz, né? Pressão lá na ponta dos dedos, pressão daí no hipotenar e sem pressão. Pressão ponta dos dedos, hipotenar e sem pressão. E o nadar ao contrário, que a pressão é de fora para dentro. Então, lá da hipotenar para os dedos e relaxa. Da hipotenar para os dedos e relaxa. Quando a gente fala nesse sentido dessas rotações, gente, sempre... Deixa eu tirar aqui. Então, quando eu faço espalmo e faço essa rotação, eu sempre... O que eu tenho que me preocupar é com essa tração aqui da minha pele, ó. Exagerando aqui para vocês verem, ó, como eu traciono a minha pele. E é isso que eu quero, né? Fazer essa tração da pele. E a gente tem também o método Godoy-Godoy. Então, a técnica Godoy-Godoy
Ela foi desenvolvida, né, pelos professores, então, José Maria Pereira, que é um cirurgião vascular, e a doutora Maria de Fátima, que é terapeuta ocupacional, e desde 99 eles usam essa técnica. Então, o que diferencia ela? No início foi muito usado bastões, rolos, roletes, materiais macios que auxiliavam a fazer a drenagem além das mãos. A técnica Godoy-Godoy, ela respeitava o sentido, né, do sistema linfático normal. Então, não foi alterado em relação a esse sentido, né? Anatomia, igual eu falei, anatomia e fisiologia, o sistema linfático não muda, né? A gente vai ter várias técnicas, só que a anatomia e fisiologia é a mesma. Então, Godoy-Godoy utiliza, claro, né, respeita essa anatomia, só que usava esses roletes e bastões, tá? E ele acabava fazendo isso indo, em vez de essas manobras, né, igual o Voder, essas técnicas com a mão, eles preconizavam que essa linha tinha que ser, era em linhas, né, essa drenagem. Só que respeitando daí a anatomia e fisiologia. E a técnica do Godoy, ela valoriza o estímulo da região cervical como parte importante da abordagem desses pacientes, né, para fazer esse retorno. Então, aqui da região cervical. A pressão dela é a mesma que a do Voder, 15 a 40 milímetros de mercúrio. E aqui eles estão usando, né, esses roletes que eu falei para vocês. Então, vai levar para onde? Para onde aqui, ó, a doutora Maria está mostrando, né? Então, vai levar aqui para minha axilar. Então, usa ou esses roletinhos, ou usava a mão de uma maneira linear, né? Reta. Mesma coisa aqui. Outra coisa que eles preconizavam era a autodrenagem. Então, o paciente levava esse rolinho, eles explicavam, e a própria pessoa, né, com linfedema, por exemplo, acabava fazendo essa drenagem em casa.